E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre o tema pais e filhos. Por quê? Porque esse é um dos temas mais importantes que existem. Grande parte, talvez a maior parte dos problemas que nós temos na vida, eles são provenientes da nossa infância. São provenientes do nosso eu criança que lidou de umas formas não tão adequadas assim com as questões, identificou certas coisas de uma forma muito negativa, não soube lidar com tal ou qual situação. Enfim, nós criamos traumas, crenças, preconceitos, limitações que advêm de muito tempo atrás. E quando nós somos crianças, a maior influência que nós temos são nossos pais ou responsáveis. Quando eu falo pais, são todas as pessoas que são responsáveis por nós, que acabam sendo espelhos de alguma forma, sendo exemplos, né? E uma das coisas que eu vejo, principalmente em pessoas mais novas, né, jovens, é o problema de não saber lidar com questões relacionadas a pais, né? De terem raiva, de irem criando situações desagradáveis e várias situações aí provocam, por exemplo, um distúrbio de ansiedade muito grande, que isso é levado para a vida inteira, porque muitas pessoas têm reações negativas sobre os pais e não conseguem lidar com isso, não conseguem externar isso e não conseguem viver com isso. Isso vai criando um distúrbio de ansiedade muito grande, porque a pessoa sabe, sente que ela tem uma reação negativa com os pais, ela não concorda com certas coisas, ela sente tristeza por outras, se sente sufocada muitas vezes, e ela sente também, ela aprende desde criança que ela não pode revidar, que ela não pode lidar de outras formas com os pais, que ela tem que acatar, tem que respeitar. E aquele conflito vai criando todo tipo de problemas. E aí eu sempre trago para os meus clientes a seguinte questão: pais têm um poder enorme sobre nós. Nós precisamos entender isso. Esse talvez seja o primeiro passo para nós entendermos, começarmos a entender essa questão. Primeira coisa é entender que os pais têm um poder gigantesco sobre nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado em como absorvemos o que os nossos pais nos dizem, nos trazem, seu comportamento, etc. E quando eu falo isso, eu não quero dizer só pais que estão presentes, que estão vivos, que estão convivendo com a gente. Porque as falas, os comportamentos, etc., dos nossos responsáveis, nos acompanham pela vida inteira. Então, trazer um olhar, muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem mais lembrança consciente de certas coisas, ou nem sabe o quanto algumas delas nos afetaram, mas é fazer um trabalho de entender isso, de olhar para isso, e a primeira coisa é começar a tirar a importância disso, percebendo, caramba, olha isso aqui, tem um grande poder sobre mim. Como eu começo a tirar a importância disso? E aí eu costumo colocar 4 passos para a gente entender isso e sanar essa questão. O primeiro é entender quem são nossos pais, qual é a história de vida deles, o que eles receberam dos pais deles, dos nossos avós, das pessoas que tiveram influência na sua vida, né? Como é que foi a vida deles? Aí a gente para olhar isso e tem várias questões, vários problemas. Eles passaram por um monte de situações difíceis. Geralmente é assim, né? Quando a gente olha, realmente, se a gente consegue olhar um pouco para a trajetória, para a história dos nossos pais, a gente precisa começar a perceber e entender eles como seres humanos que receberam uma carga emocional, instruções, etc., que praticamente, quase sempre assim, eles só estão reproduzindo aquilo que eles receberam. Então, como é que foi a vida deles? Como eu posso entender isso e olhar para eles como humanos? O segundo passo é perdoá-los. Perdoá-los, porque a partir do momento que eu já olhei para eles como seres humanos e eu consegui entender que, caramba, olha o que eles receberam, olha como é que foi a vida deles, agora eu consigo perdoar, porque eu já sei, eu já me coloco no lugar deles. E eu vou me colocar no lugar deles não como filho, mas como um ser humano olhando outros seres humanos. Então, caramba, essas pessoas aqui são pessoas normais, que tinham dificuldades, medos, anseios, etc. Como é que eles lidaram com isso? Como eu lidaria em tal ou qual situação? O terceiro passo é olhar para si.
Agora você é capaz de olhar para si, se colocar no lugar deles e começar a se dar aquilo que você entende que faltou para você ou que foi distorcido de alguma forma. Caramba, essas pessoas fizeram o seu melhor. Elas me deram o que elas poderiam dar. Agora é comigo. Eu entendo isso, eu perdoo e agora é entregar para mim, é me tratar da forma como eu gostaria, da forma como eu mereço, da forma como eu preciso. E só olhando essas questões atrás, né, entendendo, perdoando, é que eu vou conseguir realmente me dar essas questões, porque aí eu vou também me perdoar. O terceiro passo é agradecer. Depois que eu os vi como humanos, que eu consegui entender um pouco da trajetória deles, aí eu vou agradecer. Nossa, olha isso! Eles fizeram, me deram muito com pouco que tinham. Ou como é que foi para eles resolver tal ou qual coisa? Nossa, eles eram muito simplórios, não tiveram acesso a isso, tal, tiveram tal dificuldade, e mesmo assim eles conseguiram caminhar um pouquinho aqui. Enxergar os méritos dos nossos pais, enxergar as virtudes, realmente olhar para eles, para os pontos positivos. E aí, a partir disso, eu consigo agradecer. E o quarto passo é olhar para si. A partir do momento que eu consegui entender, que eu consegui perdoar, que eu consegui agradecer, agora eu consigo olhar para mim. Consigo olhar para mim e entender que agora eu posso me dar aquilo que eu preciso, que talvez eu não tive. Eu posso trazer para mim hoje coisas que eu não sou mais limitado por conta dos meus pais. É refazer a ideia que nós temos sobre nós mesmos. E isso é uma coisa pessoal. É, de certa forma, nos libertarmos de certas amarras. Eu vou usar um termo aqui que parece um pouco forte, mas é muito isso. É matar um pouco dos nossos pais dentro de nós. Aqueles aspectos que eram negativos de alguma forma. Refazer isso. E aí eu vou olhar para eles com outros olhos, com os olhos da gratidão, do amor, e vou olhar para mim com outros olhos também, com os olhos de potencialidades, com os olhos de liberdade, com os olhos de amor. E isso, pessoal, eu estou trazendo aqui com relação aos pais, mas tem várias questões familiares que a gente pode olhar para isso também. Irmãos, pessoas próximas, avós, tios, enfim. E mesmo os ancestrais, que aí já é uma conversa um pouco mais profunda, mas talvez difícil da gente entender porque não está tão presente para o consciente, mas limpar, entender, refazer todas essas questões dentro de nós é primordial para estarmos bem e sermos felizes na vida. Bom, pessoal, acho que era essa a ideia de hoje. Se por um acaso do destino ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Muito obrigado e até a próxima vez.